Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um programa Cultos Orixás, aqui na Rádio Voz de Aruanda. Eu agradeço a todos os ouvintes que estão sempre presentes, participando, E hoje o tema será sobre orixás, tá? E vamos falar um pouquinho sobre os orixás, vamos falar sobre os orixás, né? Exu, Ogum, Xangô, vamos falar sobre Ogum, tá? E entre outras divindades que fazem parte da tradição Yorubá, tá? Eu quero mandar um axé aqui para minha amiga Inaê, para minha amiga Pamela, para minha amiga Pamela, tá? Para Sol, para Cigana Sol, para Fernanda Luz, que faz parte aqui da nossa equipe aqui da Rádio Voz Aruanda, tá? E pro meu amigo Wilson Pompeu, tá? Pro meu Avalaô Evandro de Oturairá, pro meu Ódio Bonan Alexandre Ocanaturali, tá? Amanhã eu estarei no Rio de Janeiro fazendo a minha iniciação e obrigação de Aofá, Obá, Eni, Oriaté, tá? Do culto de Ifá. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre orixás, tá? Que está ligado ao culto orixás, né? Da tradição Yorubá, está ligado ao candomblé afro-brasileiro, tá? Então, para a gente começar, vamos falar de uma divindade, né, que gera muita dúvida, né, nas pessoas aqui no Brasil, que é conhecido como, né, o diabo, mas que na verdade o nome dessa divindade se chama Exu, tá? Exu é um orixá de tradição Yorubá, tá? E é um orixá africano, também conhecido como Bará e Barabô, Lebá, Elebará, Eleguá, tá? Aqueçã, Idelu, Yangui, Onan, Onon, Lalu, Tiriri, Edelu, tá? E algumas cidades onde se cultua Exu são as cidades de Ondo, Ilexá, Ijebu, Abeokuta, Ekiti e em Lagos, tá? Essas cidades são cidades da África, tá? Na Nigéria, tá? E eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a história dessa divindade, tá? Que foi a primeira divindade que veio à Terra, tá? Que é Exu. Exu é o orixá da comunicação, é o guardião das aldeias, cidades, casas de axé, das coisas que são feitas e do comportamento humano. A palavra Exu em Yorubá significa esfera, movimentação. Na verdade, Exu é o orixá do movimento, ou seja, da movimentação, tá? Então, os elementos estão ligados, né? O elemento ar, água, terra e fogo estão ligados a essa divindade Exu, tá? Exu, ele é um orixá que está ligado aos 4 cantos da terra, tá? Que eu acabei de falar: ar, água, fogo e terra, tá? E esse orixá é o orixá que faz toda a movimentação, a movimentação do universo, tá? Exu, ele é um orixá muito ligado ao comércio e ao jogo, tá? É um orixá que ele é muito usado para trabalhar comércio. Então, quando uma pessoa quer trabalhar com prosperidade, tá? Quer trabalhar com movimentação de comércio, quer trazer mais clientes, então se trabalha com Exu. Existe um
um Itan que fala sobre Exu. Exu é Olodja, o mercador, tá? É ele quem deve receber as oferendas em primeiro lugar, a fim de assegurar que tudo corra bem, e de garantir que sua função de mensageiro entre o Orum e o Airé, entre o céu e a terra, no mundo material e o mundo espiritual, seja plenamente realizada. Tá? Então, Exu, né, sempre quando vamos fazer um ebó, uma oferenda, tá? Devemos sempre oferendar, né? O que é uma oferenda? É oferecer, oferendar algo para uma divindade. Então devemos sempre oferendar algo para Exu primeiramente, porque Exu é que está ligado à movimentação. Então, e Exu, ele é o principal responsável por entregar, né, essas oferendas, tá? E o Exu que faz essa ligação Exu se chama Exu Odissé Ebó, tá? Que é a divindade que faz essa ligação, tá? Dessas energias dos ebós para os orixás em que estamos oferendando. Então, o Exu, ele é sempre muito ele é sempre despertada a energia dele, tá? Quando vamos fazer um ebó, tá? Então, sempre devemos oferendar primeiramente para Exu, tá? Por quê? Porque muitas pessoas fazem ebós, oferendas e muitas vezes esquecem de Exu, esquecem de serem, né? Esquecem de oferendar para Exu, né? E isso aí muitas vezes acaba causando uma troca de energia, ou seja, a pessoa acaba ficando o pedido da pessoa, né, não acaba sendo realizado. Por quê? Porque a pessoa não oferendou para Exu primeiramente. Então devemos sempre lembrar que Exu foi o primeiro orixá que veio à Terra, tá? E ele é sempre o orixá que deve ser oferendado primeiramente, tá? Na África, na época das colonizações, o Exu foi sincretizado erroneamente como diabo cristão pelos colonizadores, devido ao seu irreverente brincalhão, tá? E a forma como é apresentado no culto africano, um falo humano simbolizando a fertilidade. Então, Exu ele representa a fertilidade, tá? Exu ele está ligado muito às partes sexuais do homem, tá? Por ser provocador, indecente, astucioso e sensual, é comumente confundido com a figura de Satanás, ou seja, do diabo, que é um absurdo na construção teológica urubá. Então, muitas pessoas confundem Exu com o diabo aqui no Brasil, tá? Coisa que não tem nada a ver. São cultos diferentes, são energias diferentes, tá? Então, nunca se deve confundir Exu com o diabo, tá? Exu ele é um orixá que faz toda a movimentação da terra, tá? Mesmo porque nesta religião não existem diabos ou entidades carregadas únicas exclusivamente de coisas ruins, como fazem as religiões. Estas pregam que tudo o que acontece de errado é culpa de um único ser que foi expulso. Pelo contrário, na mitologia iorubá, né, o candomblé afro-brasileiro, cada uma das entidades orixás tem sua proporção positiva e negativa, assim como o próprio ser humano, tá? Então, isso aqui expressa muito bem o aspecto positivo e negativo de Exu, tá? Devemos sempre lembrar que os Exu, que todas as divindades, ou seja, os orixás, eles também viveram aqui na Terra, porque diz que quando o orixá retornou à Terra, ele retornou no cruzilhar. Então, nós carregamos, né, os aspectos dos orixás, entendeu? Ou seja, pontos positivos e negativos, tá? Todos nós seres humanos temos o ponto positivo e negativo, tá? Isso faz com que nós, né, aprendemos muitas coisas na vida, né? Faz com que nós, né, passamos por algumas situações para que nós possamos aprender, né, o que é o certo, o que é errado, o que nós podemos, né? Nós seres humanos
somos limitados a tudo isso, tá? E Exu, ele expressa muito bem tudo isso, tá? Esse aspecto positivo e negativo da vida aqui na Terra dos seres humanos. E Exu, ele está ligado ao trono da evolução, tá? Então, quando uma pessoa quer trabalhar com uma movimentação, com algo que está muito parado, trabalha-se no trono de Exu, para que possa transmutar uma energia negativa para positiva, fazendo com que o comércio, a vida da pessoa, né, ou então, para vencer uma demanda, fazendo com que a vida da pessoa tenha caminhos através de ebós, através de rezas, através de algumas coisas que são oferendados a Exu, são oferendados a Exu, né, que aqui no Brasil se fala Padê, mas é errôneo se falar Padê. O nome correto se chama farofa de Exu, tá? Padê, e Padê, na verdade, significa reunião, tá? Então, nunca devemos falar Padê, sim, e sim sempre falar farofa de Exu, tá? Existem, podemos, né, oferendar alguns tipos de comidas a Exu, tá? Temos a farofa de dendê, temos a farofa de mel, temos a farofa de água, temos a farofa de gin, tá? Muitas pessoas usam pinga, mas na verdade, né, dentro da tradição iorubá existem relatos que falam tudo sobre isso. Então o gin ou a vodka, né, são bebidas que servem para despertar essa energia, tá, de Exu, serve para despertar essa energia de Exu, tá, ou seja, são bebidas quentes, tá, que fazem com que Exu vá buscar o que realmente o consulente deseja, entendeu? Então, quando algo está muito frio, a vida da pessoa, quando algo está parado, né, eu posso oferendar, né, algo para trazer essa movimentação com padê de gin ou de vodka? Posso, claro. E aqui eu quero mandar uma boa noite para minha amiga Inaê Sil, que está sempre aqui presente na Rádio Voz Aruanda, né, aqui no meu programa do Magno Constantino, programa do pai Marcelo Xalá, da Cris Jimenez, da Fernanda Luz, né. Eu quero mandar um axé aqui para ela, e quero dizer aqui para ela aqui que a empresa que ela montou aí de estamparia de camiseta, pode ter certeza que vai bem, que vai dar tudo certo. Quero mandar um abração para ela aqui, tá? E responder a pergunta dela também, né? Ela está me perguntando qual a diferença de uma para a outra. O gin e a vodka são bebidas puras, são bebidas destiladas, tá? E é usado muito dentro da medicina iorubá, tá certo? A pinga, né? A pinga, ela é uma bebida que ela contém muitas misturas, né? Então, né, então é sempre bom usar o gin ou a vodka, que são bebidas quentes, são bebidas puras, são bebidas destiladas. A pinga, ela pode ser usada? Pode, né? Caso não tenha um gin, não tenha uma vodka, ou a pessoa não tenha condições de comprar essas bebidas, então pode-se usar pinga, mas eu recomendo usar o gin ou a vodka, que serve para fazer um ofó orixá, tá? Que é onde usamos palavras e encantamentos para despertar a energia de Exu.
E aqui eu quero mandar um axé para minha amiga Andrea Franceschini, tá? Ela que está sempre ouvindo nosso programa aqui com os orixás, ela está perguntando: quando eu colocar uma filha ou filho do santo para deitar, tenho que afirmar Exu antes, certo? Uma filha minha vai deitar pelo menos uma noite, no caso, tenho que fazer antes a oferenda para Exu, pois venho com as comidas. Boa noite, minha amiga Andrea Franceschini. Tudo isso, se deve ser feito ou não, tem que ser primeiramente jogado, né, os búzios, consultado o Ifá de Logum, tá? E ver se há essa necessidade, entendeu? Eu, sinceramente, eu não faço nada sem consultar o Ifá de Logum, tá? Então, porque se eu fizer algo que não condiz, tá, eu posso estar cometendo uma falha muito grande. Tá? E isso pode trazer sérios problemas para a pessoa que está sendo iniciada, tá? E sempre, né, quando vai se iniciar alguém, deve-se jogar os búzios, perguntar, né, qual o caminho, qual deixar daquela pessoa, né, e quais ebós, oferendas que serão ofertados, né, para que a pessoa tenha um bom caminho. Então, você deve jogar os búzios, tá? Ou procurar, ou então pedir para o seu Babalorixá, o seu Ialorixá jogar os búzios para que possa ver realmente qual o que deve ser ofertado e qual o melhor caminho para para o seu filho ou filha de santo, tá? Nunca, jamais, né, faça nada sem consultar, né, Ifá, ou seja, sem jogar os búzios, porque tanto a pessoa que está sendo iniciada como você pode ter sérios problemas na vida, tá? Tanto quem está sendo iniciado como quem está iniciando a pessoa, tá certo? Muita axé para você, muita paz, muita luz. Aí voltando aqui ao assunto, entendeu? Exu, ele é uma divindade que pode ser provocador, indecente, astucioso, né? Então, o Exu, ele é uma divindade muito importante, tanto na tradição urubá como aqui no candomblé afro-brasileiro, né? Não se faz nada sem antes agradar Exu, porque isso aí pode trazer uma energia contrária, entendeu? E eu vejo hoje muitas pessoas falando que fez tal ebó, né? E aquele ebó não deu certo, porque muitas vezes não soube agradar Exu, tá? Então aqui, né? Então aqui diz que, né, Exu, né, como tudo no universo, possui de modo geral os dois lados, positivo e negativo. Exu também funciona de forma positiva quando é bem tratado. Exu considerado o mais humano dos orixás, pois seu caráter lembra do ser humano, que é de um modo geral muito mutante em suas ações e atitudes, né? Na Nigéria, né, os Yorubás, né, dizem que Exu teria sido um dos companheiros de Olodua. Olodua é uma divindade que participou da criação do mundo, que está ligado também ao culto de Oromilá e Ifá, tá? E Olodua, quando da sua chegada a Ifé, na cidade de Ilé-Ifé, né, e chama-se Exu Obassim, mais tarde tornou-se um dos assistentes de Oromilá e ainda rei de Queto, sob o nome de Exu Alaquetu, tá? Esse Exu Alaquetu, ele é muito conhecido aqui no Brasil, tá certo? E ele também é um Exu que é usado, ele também é usado em alguns assentamentos. A Alaquetu é uma tradição, né, aqui no candomblé afro-brasileiro, né, é uma tradição de candomblé afro-brasileiro, tá? Que se deriva da tradição de Queto, tá? Onde se tem os seus rituais, onde, né, eles têm os seus preceitos, eles têm o seu segmento, tá?
E também tem uma divindade que se chama Exu Alaketu, tá? Então, né, e temos também Exu, né, Lebara, Eleguá, que significa aquele que é possuidor do poder de Agbará, e está ligado à figura de Exu, tá? Então existem vários caminhos de Exu, tá? E um dos cargos de Exu na Nigéria, mais precisamente a cidade de Oyo, é denominado Exu Akeró, ou Exu Akesan, que significa chefe de uma missão. Esse Exu é responsável, ele é muito cultuado na cidade de Oyo, pois esse cargo tem como objetivo supervisionar as atividades do mercado do rei. Ou seja, esse Exu ele trabalha na prosperidade. Exu praticamente os iorubás, tá? Os africanos, nigerianos, cultuam Exu em um pedaço de pedra porosa, né? Que se dá a qualidade do Exu Yangui, ou faz um montículo rusticamente modelado de forma humana, com olhos, nariz, boca feita de búzios, tá? Como vemos aí na internet, né? Aqueles bustos de argila, né? Onde colocam búzios, montam os olhos, o nariz, a boca, né? Então aquilo lá é um assentamento de Exu Yangui. Ou ainda representa o Exu em uma estatueta enfeitada com fileiras de búzios, né, ou madeira, né, que derivada do Iroko, tá, tendo em suas mãos pequeninas cabaças onde ele, Exu, carrega diversos pós elementais da terra usados de forma bem precisa em seus trabalhos, tá. Exu, né, vemos assentamentos de Exu onde se carrega algumas cabaças, tá? A cabaça, ele está ligado à criação do mundo, tá certo? E a cabaça, ela tem um lado maior e outro menor, que lá representa o Orum e o Airé, ou seja, o céu e a terra. E representa também o útero de uma mulher. Então, a cabaça ligada ao culto de Exu, está ligado ao culto das Yami Oxorongá, que é o culto das feiticeiras. Tá, então, a cabaça tem um fundamento muito grande dentro do culto de Exu, dentro do culto de Orixá, dentro do culto de Yamin, do culto das Giledés, tá, e enfim. E aqui a minha amiga André Franceschini está me dizendo aqui que foi feito o jogo, quem jogou falou que ela tem Oxalá de frente ao Oxum como Juntó. E a mãe de santo que falou que ela tem que fazer primeiro para o Oxum, depois para o Oxalá, colocar o Oxum na frente. O que você me fala a respeito disso? Então, fica meio complicado de eu discutir sobre esse assunto aí, entendeu? Até porque eu sou do culto dos orixás, né, do candomblé afro-brasileiro, mas eu sou iniciado no culto de Ifá cubano, entendeu? E para mim, né, falar ou discutir sobre esse assunto, para mim fazer parte desse assunto, André, eu teria que jogar para ela, né, e ver, né, realmente qual que é o Odu, né, que essa filha de Santo Sua carrega, entendeu? Só assim eu posso falar para você se ela deve dar obrigações para Exu, se ela deve sempre agradar Exu, se ela deve sempre, ou então se ela deve tratar de Exu sempre, entendeu? Se ela deve dar agrados para Egum, então fica meio complicado de falar, porque o sistema do Candomblé, ele é diferente, se joga para o sistema de Orixá, e o sistema, nós do culto de Ifá, né, jogamos pelo sistema de Odu, tá, que são karmas, energias, né, que nós nascemos sob a influência dessas energias, como já vem falando em vários programas, tá. Então, é necessário sacar o Odu de uma pessoa? É necessário sacar o Odu de uma pessoa em uma iniciação? Sim, para que você possa dar continuidade à preparação da pessoa, tá?
Por quê? Porque senão fica uma coisa, porque senão fica uma coisa, né, muito limitado, entendeu? Você iniciar uma pessoa de orixá, né, e não saber o caminho dela, qual o caminho que aquela pessoa vai percorrer sobre a Terra, que ela quer, o que aquela pessoa está fazendo aqui na Terra, qual a essência daquela pessoa aqui na Terra, o que ela pode, né, o que ela não pode, né, o iniciado ele veio fazer aqui na Terra, qual a missão dele. Então, né, hoje, infelizmente, dentro do candomblé afro-brasileiro se perdeu muito isso, entendeu? No início, quando o Os Orixás, o candomblé afro-brasileiro foi trazido para o Brasil, tá, se jogava pelo sistema de Odu, né, que é conhecido como o oráculo de Logum, tá, onde era visto o caminho da pessoa sobre a terra né, e era mostrado para a pessoa, ó, o seu aspecto positivo é esse, o aspecto negativo é esse, tá? Você pode isso, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo, tá? Então, e hoje, né, muitas pessoas não aceitam o culto de Ifá no Brasil, tá? Mas hoje o culto de Ifá no Brasil, Ifá cubano, está com uma força muito grande, tá? E hoje existem muitos babalaôs, né, que estão propagando esse culto de Ifá, tá? Por quê? Porque Ifá, ele é a verdade, tá? E só através de Ifá que nós podemos ver o nosso verdadeiro Odu, o nosso verdadeiro Orixá, o nosso verdadeiro anjo de guarda, tá? Por quê? Por que que hoje vemos muitas pessoas com problemas, né? Com problemas na vida, com perdas, né? Com problemas de saúde. Por quê? Porque foi iniciado de um orixá que não condiz com o ori daquela pessoa. Por quê? Porque o nosso ori, ele tem uma importância muito grande na nossa vida, entendeu? Então, né? E dentro do culto de Ifá, nós, através do Medo de Logum, nós conseguimos ver tudo isso, tá? E é só um babalaô, um Obaini Uriaté que pode fazer todo esse procedimento para ver qual que é o orixá da pessoa, qual é o caminho da pessoa sobre a terra, tá? Os babalorixás, né, eles fazem, né, aquela regra aquela regrinha onde onde faz aquela numerologia através da data da pessoa. Aquilo lá funciona, aquilo lá serve para dar um direcionamento para a pessoa, mas aquilo lá não quer dizer que é o Dudu Placenta da pessoa. O Dudu Placenta da pessoa só é sacado através do Ifá de Logum, ou seja, através do Dilogum, né? E é feita toda uma cerimônia aonde é feito rezas, orós, né? Para que possa ver qual que é o Dudu da pessoa, qual que é o caminho da pessoa, o karma sobre a terra, entendeu? Fora isso, dentro do candomblé, não existe ritual onde se possa sacar o Odu de uma pessoa, entendeu? Eu não inicio ninguém sem antes sacar o Odu, sem antes fazer uma cerimônia para ver qual que é o Odu daquela pessoa, entendeu? Porque se eu não souber o Odu dela, não adianta nada, eu posso simplesmente piorar a vida da pessoa. Então, e hoje, muitas pessoas me procuram e reclamam que foi iniciada e a vida delas estão numa pior. Hoje mesmo uma pessoa me procurou e disse que foi jogado para ela, foi iniciada e a vida dela piorou, entendeu? Ela está com sérios problemas na família, a esposa dele bolou o santo, ele está com sérios problemas, teve muito prejuízo na vida. Então quando se fala em iniciação é coisa séria, porque um detalhe você pode mudar todo o destino da pessoa sobre a Terra, entendeu? Então precisa tomar muito cuidado para que não haja interferência na vida dessa pessoa. Então, voltando sobre falar sobre Exu, tá? Então, existe uma responsabilidade muito grande, tá? Que muitos ainda desconhecem, muitos acham que o orixá é brincadeira. O orixá não é brincadeira, é uma energia que está ligada à Terra, pode tanto beneficiar uma pessoa como pode destruir a vida de uma pessoa, tá?
Então, Exu ele tem a capacidade de ser o mais útil e astuto de todos os orixás. E quando as pessoas estão em falta com ele, simplesmente provoca maus entendimentos, discussões entre eles, né, e alguns problemas na vida. Tem um orixá que diz que Exu é capaz de carregar, né, o óleo que comprou no mercado numa simples peneira, sem que este óleo se derrame. Então, Exu, ele é orixá, né, de movimentação, mas ao mesmo tempo, quando a pessoa fica em dívida com ele pode trazer sérios problemas, né, na vida da pessoa, ou seja, ele simplesmente para a vida da pessoa, ele simplesmente paralisa, então ele pode paralisar a vida de uma pessoa. Então, sempre que vocês forem fazer um ebó, né, seja para qualquer orixá, primeiramente ofereça ali uma farofa para Exu primeiramente, ofereça ali miúdos de frango, né, ofereça para quem é do culto dos orixás, ofereça sacrifícios a essa divindade, tá? que está ligado muito a nós seres humanos, tá? Esse Exu, né, nós carregamos muito as características desse Exu, né? Ou seja, dessa divindade, foi essa divindade que veio primeiro à Terra, né, juntamente com Orumilá. Orumilá nos testemunhou na nossa criação, na nossa vinda aqui na Terra. Então, Exu é uma divindade muito importante para nós, né, seja de candomblé brasileiro, seja de quimbanda, da quimbanda, Exu, né, ele tem trabalhos de todo tipo de finalidade, tá? Então, falamos um pouquinho sobre essa divindade. Eu quero mandar um abraço aqui para minha amiga da equipe da Rádio Voz Ariana, Fernanda Luz aqui, tá? Lembrando que a partir de amanhã estaremos com matrículas abertas para o curso de ebós e oferendas, tá? E esse curso é um curso muito interessante, tá? Onde vocês vão saber, entender e aprender a principal finalidade de um ebó e de uma oferenda, tá? Nesse curso aqui vocês vão aprender a trabalhar, né, e o fundamento de alguns ebós, tá? Então vocês vão ver aí, né, a diferença entre ebó e oferenda, tá? A importância da medicina tradicional iorubá dentro do culto afro-brasileiro, tá? A medicina iorubá, ela revela muitos segredos, né, que nós, aqui no Brasil, muitas pessoas aqui no Brasil ainda desconhecem, tá? Mas a medicina iorubá, através de ebós, de ervas, de banhos, através de rezas, né, pode solucionar um problema de saúde, pode solucionar, pode quebrar um feitiço, pode afastar um embu na vida de uma pessoa. Então, tudo isso é muito importante na vida de uma pessoa, tá? E amanhã, no dia 18/10, estaremos com matrículas abertas para do curso sobre ebós e oferendas, tá? Que começa no dia... deixa eu pegar a data aqui. Esse curso ele começa no dia... Deixa eu pegar o banner aqui. Esse curso começa no dia 20/11, tá? Que é no dia 20 de novembro, tem duração de um mês, tá? Eu sou ministrando desse curso, Babalorixá Luciano de Omolu Jagum, conhecido dentro do culto de Ifá como Obai Niureaté Luciano Veríssimo, tá? Eu sou do culto de Ifá, também sou iniciado em Ifá pelo Babalaô Siwad Evandro Oturairá, tá? Pelo Babalaô Alexandre Ocanaturale, tá? E então vocês vão conhecer muito sobre ebó, sobre oferendas, tá? Vão conhecer um pouquinho sobre o culto de Ifá também, tá? Onde estarei falando um pouquinho sobre o culto de Ifá para vocês, tá certo? Então
Então, esse curso vai ser um curso muito interessante, tá? Onde vocês vão conhecer sobre ebós de Exu, ebós de Ogum, ebós de Yamashorongá, ebós de Egungun, tá? E entre outras comidas aí, né? A de um orixá, tá? E aqui a Fernanda Luz, ela está perguntando, né? Como se faz uma farofa de Exu, tá? A farofa de Exu, tá? Que no candomblé afro-brasileiro, tá? É conhecido como Ipadê, tá? Mas na verdade, Ipadê quer dizer reunião, tá? Tá? Então o nome certo é farofa de Exu, né? E existem quatro tipos de farofa, tá? Eu posso oferendar para Exu uma farofa de azeite de dendê, tá? Posso oferendar a Exu uma farofa de mel, tá? Uma farofa de gin ou de vodka e uma farofa de água, entendeu? Esses quatro tipos de farofa, tá? Eu posso oferendar a Exu com uma forma de agrado a Exu, entendeu? Posso oferendar uma farofa também com esses 4 elementos que eu acabei de falar, colocando também alguns miúdos de frango, tá? Então, existem várias maneiras de se agradar a Exu. Entendeu? Então, posso preparar uma farofa de azeite de dendê, posso preparar uma farofa de mel, uma farofa de gin ou de vodka, uma farofa de água, né? E posso colocar no meio dessas, posso preparar uma farofa também com alguns miúdos de frango, tá? Quem é do candomblé afro-brasileiro pode usar o sangue do sacrifício também, entendeu? Então, esse tipo de elementos são formas de se agradar Exu, tá? São várias formas de se agradar Exu, tá? Então tá respondida a pergunta aqui da minha amiga Fernanda Luz, tá? Muito axé. E falando um pouquinho mais sobre o curso de ebós e oferendas, tá? Esse curso aqui, né, que eu estarei ministrando, ele tem a finalidade de ensinar com responsabilidade sobre ebós e oferendas, tá? Para cada caso específico. Claro que sempre dependendo da necessidade de cada um, né, de cada pessoa. Um ebó ele tem a finalidade de equilibrar a parte espiritual e material de uma pessoa, tornando um aspecto negativo e positivo, fazendo com que retome equilíbrio e rotatividade de sua vida. E esse curso ele tem o objetivo de mostrar de maneira clara e objetiva, passo a passo, fundamentos, variedades de ebós, rezas, cantigas, locais específicos para entrega, entre outras coisas. Esse curso ele tem duração de 1 mês, tá? Onde vocês vão aprender todos esses fundamentos, existem rezas, existem cantigas para tirar ebó, tá? Quando você está passando um ebó em uma pessoa, existem rezas ali específicas, tá? Nesse curso vocês vão aprender sobre tudo isso, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o aspecto de Exu aqui no Brasil, tá? O Exu aqui no Brasil é uma divindade mais importante, é o orixá mais importante, sempre é o primeiro a receber as oferendas, cantigas e as rezas,
é saudado antes de todos os orixás, antes de qualquer cerimônia, o evento. O Exu Orixá, ele não incorpora e não toma a cabeça de ninguém, tá? Existem algumas pessoas que são iniciadas de Exu. Deixa eu ver aqui. Aqui a minha amiga André Franceschini está perguntando sobre a farofa de água. Eu já vou responder para você, André. Aqui a André Franceschini, ela está perguntando aqui como é preparada essa farofa, né, de água. E diz a respeito para que serve, qual a finalidade dessa farofa, tá? A farofa de água, ela é preparada tá? Com água e uma pitada de sal, tá? E ela tem a finalidade de agradar, de apaziguar Exu, tá? Tá bom? Mas o fundamento dessas comidas eu estarei falando no curso de ebós e oferendas, tá? Começa no dia 20/11, aonde vocês vão saber o verdadeiro fundamento e a finalidade de todos esses ebós, tá? Então, não perca esse curso. Amanhã as matrículas estarão abertas, tá? E é um curso muito interessante, tá? Então, Exu Orixá, ele não incorpora, tá? Ele não incorpora em ninguém, né? O que vemos aqui no Brasil são entidades, né, de Umbanda, de Quimbanda, tá? São entidades de Umbanda, de Quimbanda, né? São conhecidos como catiços aqui no Brasil, tá? Que são entidades abaixo dos Exus Orixás, tá? Temos aí o Exu Tiriri, Tata Caveira, né? Seus 7 cruzilhadas, temos aí o Exu Ventania, entre outros Exus, né, que vemos aí em terreiros, tá? Então, esses são entidades que estão buscando uma evolução, né, que vêm aí, né, em terra para dar uma mensagem para o consulente, né, para quebrar uma demanda, para trabalhar com uma cura, para trazer movimentação, prosperidade, para trabalhar dentro do comércio, para que traga movimentação na vida da pessoa e a solução na vida da pessoa. Então, o que vemos, né, são isso, tá? E dependendo da necessidade do terreiro da pessoa, esses Exus são assentados na entrada das casas de candomblé como guardiões, entendeu? Então, né, como eu já falei em programas anteriores, nós carregamos 3 aspectos de Exu, que é Exu de trabalho, Exu natural e Exu guardião, entendeu? Então, Exu, ele tem uma importância muito grande na vida de nós seres humanos, tá? Em toda a casa de candomblé tem um quarto para Exu, tá? Sempre separado dos orixás, onde ficam todos os assentamentos de Exus da casa dos filhos de santo que tem um Exu assentado, tá? Então, toda a casa de candomblé tem lá um quarto específico, onde tem um Exu assentado, ou seja, Exu Aqueçã, Exu Bará, né? Exu Lonã, Exu Lalu, Exu Onon, Exu Onã, Exu Inubarijó. E aí depende muito da tradição, depende muito da necessidade do Babalorixá, da Yalorixá, tá? E dentro desse quarto de Exu são dadas oferendas, ebós, sacrifícios, são rezados ali orequis, adurás, orós, né? Então, né, depende muito da tradição, né? Depende muito do Babalorixá, da Yalorixá, né, para que seja assentado esse Exu, tá? E Exu, ele é um orixá astucioso, né? Ele traz uma grande sabedoria, grande conhecedor da natureza humana, né? Ele representa também o símbolo da maldade e do ódio, né? Então, Exu, em seu aspecto positivo, ele traz brigas,
ele traz problemas em família, ele traz discussões, ele traz perdas, tá? E no jogo, né, de Búzios, né, no Ifá de Logum, né, ele responde no Odu Oncaron, que é o primeiro Odu em Ifá, tá? E Exu, ele recebe diversos nomes, né, como eu já citei, né, Lebara, Bará, Ibará, Laquetu, Abô, Dara, Quessan, Lalu e Jelu, tá? Ibarabô, Yangui, Baraquetu, Lonã, Onã, Inã, Inumarijó, Bará, e entre outros nomes, tá? Então, e em Cuba, né, Exu é chamado de Eleguá, tá? Ele é uma das deidades da religião iorubá, e em Cuba não se chama, se chama Santeria Cubana, tá? E é secretizado como, e Exu na Santeria Cubana, ele é o porteiro de todos os caminhos da montanha e da savana, é o primeiro dos 4 guerreiros junto com Ogum, Oxum e Oxóssi. Tanto é que no Ifá de rama cubana se assenta Ogum, Oxóssi, né, e outras divindades, tá? Por quê? Porque são conhecidos como guerreiros, tá? Que servem para dar força, tá, ao iniciado, tá? E Exu, né, ele tem 201 caminhos, suas cores são vermelho e preto, tá? Seus números são 3 e 7. É o comunicador de Ifá, né? Ele deu 3 búzios para falar com ele. Está presente no início da vida e na morte. Então Exu, ele é a principal divindade, que está ligada ao culto de Ifá. É a divindade que faz toda a comunicação ali no jogo, ali, né? Que responde se é positivo ou negativo, sim ou não, entendeu? Vida ou morte, tá? Então, Exu, ele é uma divindade muito importante, tá? No Haiti, né, existe o culto de Vodou haitiano. E Exu é chamado de Papa Lebá, ou Lebá Petró, né, que quer dizer dono encruzilhado. Ele é o intermediário entre a humanidade. Ele está em uma encruzilhada espiritual e dá permissão para falar com os espíritos. E acredita-se que fale todos os idiomas humanos, tá? Então, o Exu que está ligado aos idiomas humanos se chama Exu Inu-Arijó, né? Que é o Exu que entende todas as línguas. Então, para Exu não existe não existe idioma, não existe raça, não existe cor, tá? Exu, ele está nos 4 cantos do mundo e entende todos os idiomas. Então é por isso que Exu está ligado à comunicação, tá? Ele é sempre o primeiro e último espírito invocado em qualquer cerimônia, tá? Seja dentro do culto de Ifá, seja no culto dos orixás, seja na Umbanda, tá? Então é sempre dado agrados a Exu para despertar energia, essa energia de Exu, tá? Temos também o Batuque, né, que é muito conhecido no Rio Grande do Sul, tá? Onde temos uma tradição que se chama Batuque, é uma tradição do Candomblé, tá? E a principal divindade dentro do culto, né, da religião afro-brasileira, que se chama Batuque, né, é Bará, é o nome do orixá Exu, uma divindade cultuada na tradição do Batuque, religião afro-brasileira do Rio Grande do Sul, tá? E por várias características pertencentes ao homem, Bará se apresenta como o orixá mais humano de todos os deuses africanos, sendo sempre o primeiro orixá a ser servido em qualquer obrigação, isso dentro da tradição Batuque, tá? Nele encontraremos o orixá prestativo e presente, segurando todos os nossos futuros necessidades. Caso contrário, devemos nos preparar sem exagero para alguma coisa desagradável, né? Bará é o dono ele tem como seu principal objetivo o dono das chaves, dos portais, encruzilhadas, caminhos e comércio. Deve sempre ter suas saudações, obrigações e cortes quando necessário, feitos em primeiro lugar, caso contrário, caminhos trancados.
mas não devemos taxar o Orixá Exu de egoísmo para a sua segurança e nosso ritual. Devemos servir primeiramente e assim nosso ritual estará bem encaminhado. É o Orixá responsável pela boa abertura dos trabalhos, dos caminhos, para que traga prosperidade, essas para os nossos negócios e vidas, destrancando caminhos e abrindo portas ou trancando e fechando, dependendo dos nossos merecimentos e cumprimentos de tarefas. Bará, Exu Bará, quer dizer, Bara, Ara, corpo, tá? Então quer dizer, Bará, o rei do corpo. Tá? Então esse Exu está ligado ao corpo humano, tá? É o orixá responsável pelo nosso corpo humano, né? É o orixá que está ligado muito a esse culto do batuque. É o orixá que está ligado à nossa ancestralidade, entendeu? Ou seja, é o orixá que está ligado aos nossos ancestros, tá? Então, devemos sempre cultuar e cuidar dos nossos ancestrais, entendeu? Não adianta cuidar do meu orixá, do meu Odu, se eu não cultuar o meu ancestral, entendeu? E todos nós temos uma ancestralidade, porque nós viemos de vidas passadas, entendeu? Então, dentro da tradição do Bá, acredita-se que tudo que fizemos, que estamos fazendo nessa vida, já fizemos em vidas passadas, tá? Então, muitas vezes, né, algumas pessoas procuram um babalorixá, uma ialorixá, um babalabô para jogar os bus, para consultar a família de Ogum. E no jogo ali, né, Ifá determina que a pessoa deve dar um agrado, deve dar um ebó no caminho de Egum, né? Por quê? Porque é esse Egum que está atrapalhando, está travando a vida dessa pessoa. Tá? Quando se fala em Egum, em ancestral, então quer dizer que essa pessoa, em uma vida passada, ela teve um problema com esse ancestral. Ou seja, problema de briga, problema familiar, ou até mesmo causou um acidente ou a morte desse ancestral. E esse ancestral acaba acompanhando a pessoa, né, nessa trajetória, nessa vida. E esse ancestral acaba trazendo problemas para a vida dessa pessoa, ou seja, problemas de saúde, problemas na vida, começa a parar a vida da pessoa. Por quê? Porque esse ancestral ele está negativando a vida da pessoa, tá? Então, esse ancestral, né, ele tem o principal objetivo de levar a pessoa que está ligada a ele ao mesmo fim que ele teve, ou seja, se esse ancestral ele perdeu sua vida para o acidente, então ele vai levar essa pessoa que está sob a influência dele a um acidente, a cometer algo que vai fazer com que ela desencarne, entendeu? Então, dentro do jogo ali, no Ifá, determina que essa pessoa dê um agrado a esse ancestral, faça um ebó, faça uma oferenda a esse ancestral, né, que é um Egum que está acompanhando essa pessoa, para que esse ancestral, para que possa apaziguar esse ancestral, que esse ancestral possa se positivar e trazer prosperidade a essa pessoa, né? Quando eu falo em ancestral, eu estou falando sobre Egungun, tá? Existe um culto, né, que é restrito, né, que é pouco divulgado aqui no Brasil, que é o culto de Baba Egungun, tá? Onde esse culto a principal casa de axé de Egungun fica em Salvador, na Bahia, na ilha de Itaparica, tá? Que é o único local onde tem esse culto. Hoje, né, eu estive em Salvador em agosto, ministrando workshop sobre caminhos Odus, e lá, e nesse workshop esteve presente uma pessoa, né, que faz parte desse culto de Egungun. Ele é Alabê Sidney Argolo, tá? E essa pessoa me disse que hoje, ali em Salvador, se eu não me engano, no bairro conhecido como
como o Rio Vermelho, tem o culto de Egungun, tá? E tem o culto de Egungun também na ilha de Itaparica da Serra, que dali de Salvador você tem que atravessar o mar, né, de barco, de balsa, né, para chegar até essa ilha de Itaparica da Serra, onde é cultuado Egungun, tá? Então, esse culto aí, ele é um culto muito... Então, quer dizer que esse culto, ele é muito importante para a nossa ancestralidade, entendeu? Para a nossa para nós, né, fazer um resgate nossa ancestralidade, né? E, 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 e no jogo de búzios, né, é onde se apura tudo isso, tá? Se a pessoa está com problema com ancestral, com Egum, se a pessoa está com problemas de um feitiço, se a pessoa está com problemas com Exu, tá? Então, todos os problemas que nós temos, né, eles têm uma derivação, tá? Então, esse problema esses problemas pode vir de um Egum, né, pode vir de um feitiço. Nós podemos estar com problemas de Exu e, né, que essa energia pode estar interferindo na nossa vida, né, no comércio, dentro da família. Por que está havendo brigas familiares? Por quê? Porque algo está em Oxobô, ou seja, está negativo na vida da pessoa, tá? Ou seja, a pessoa ela precisa cuidar de Exu, a pessoa precisa cuidar de Egum, a pessoa precisa dar um ebó para sair desse feitiço. Quem vai terminar isso é através do jogo de búzios, através do Famílias Logum. Só através disso é que conseguimos, né, ver realmente de onde está vindo o problema e como podemos sanar esse problema, tá? Fora isso, não existe possibilidade nenhuma, tá? Muitas pessoas, né, dizem que vê orixá, né, que invoca orixá, que tem visão, né, mas, né, que olha para a pessoa e fala assim, você é de Exu, você é de Oxum, você é de Ogum, isso aí não existe, tá bom? Nem em jogo de cartas não se vê orixá. Por quê? Porque o orixá ele responde apenas no jogo de búzios, tá? Existem itãs, histórias que relatam muito bem isso, tá certo? E aqui a Fernanda Luz, ela tá falando assim, quer dizer que não se cuida de Egum, a nossa história se repete, podemos acabar com ele? Para se cuidar de Egum, precisa-se, primeiramente, né, procurar uma pessoa séria que tenha conhecimento sobre Odu, tá? Por quê? Porque quando se fala em Egum, né, é um assunto muito complicado e muito polêmico, tá? É mais fácil uma pessoa ser destruída por uma energia de Egum do que por um feitiço de Amin, porque o feitiço você joga, você faz ebó e você quebra aquele feitiço. Agora, Egum já é mais complicado, porque você precisa saber o caminho dele, tá? Se aquele ebó ele tem que ser entregue dentro do cemitério, se aquele ebó tem que ser entregue numa encruzilhada, se aquele ebó tem que ser entregue em um caminho, numa mata fria, aonde que esse ebó tem que ser entregue. Então, né, existem pessoas que não pegam feitiço, mas podem pegar uma carga de Egum. E quando se trabalha com o Egum, para tirar essa carga de Egum, para despachar um Egum, é muito complicado, tem que ter muito conhecimento, né? Existem ebós específicos, existem sacrifícios, tá? Aonde tira toda essa carga da pessoa, tá? Muitas vezes chegam clientes, né, para jogar os búzios, né, e a pessoa está com aquele peso, tá? Ela carrega aquele peso, a pessoa ela tá a cada dia que passa envelhecendo, tá perdendo a vontade de viver, né? Então muitas vezes ali no jogo ali determina que a pessoa tem que passar para um ebó para afastar esse segundo da sua vida. Existem ervas que servem para cuidar da ancestralidade da pessoa, né, para que a pessoa possa tirar essa carga negativa da sua vida. Existem ebós específicos, tá? Existem alguns odus
existem alguns Odus que falam sobre presença de Egum, tá? É como eu já venho falando em vários programas, tá? A importância do Odu, a importância da pessoa saber qual o seu destino, qual o seu karma sobre a Terra, tá? A importância da pessoa conhecer o seu Odu, tá? Então é importante que a pessoa procure um Babalaô, né? Ou então se inicie no culto de Ifá para que ela possa saber o seu destino sobre a Terra, entendeu? Porque é muito importante a pessoa saber o seu destino sobre a Terra. Só através de uma consulta de Ifá, com a pessoa séria, né, e comprometida com o culto, é que ela vai saber o seu destino sobre a Terra. Só assim a pessoa vai conseguir caminhar em paz e tranquilidade sobre a Terra, tá? E e falando mais sobre um pouco sobre Egum, sobre o culto de Egungun, né, no Odu Baba Ejiobe, que foi o primeiro Odu que veio à Terra, né, ele expressa muito bem isso aí, tá? Ele fala sobre quando ele fala que a pessoa, né, que carrega o Odu Ejiobe, né, esse Odu ele fala muito sobre prosperidade, fala muito sobre luz, ele fala sobre caminhos, né, que a pessoa consegue ter muita prosperidade na vida, tá? Ainda em sua juventude, tá? Só que esse Odu, em seu aspecto negativo, ele fala sobre perseguição de Egum, tá? Então, a pessoa carrega esse Odu, né? Precisa tomar muito cuidado, porque pode ter perseguição de Egum, né? E esse Egum acaba trazendo problemas de saúde na vida da pessoa, tá? Podendo levar a pessoa até em outros aspectos, entendeu? A pessoa poder levar a pessoa de cama, a pessoa poder vindo a desencarnar por causa do problema de Egum, tá? Então eu volto a repetir, é mais fácil a pessoa perder a sua vida com problema de Egum do que com problema com feitiço de Amin, tá? Porque o feitiço você vai lá, você joga, você vê, precisa ser feito, tira aquela carga da pessoa. O problema de Egum já é um caso mais específico, onde precisa trabalhar, né, onde você tem que fazer vários ebós para que a pessoa saia dessa influência, tá bom? Então, então isso aí precisa tomar muito cuidado, tá? Não é brincadeira, tá? Não é brincadeira e esse tipo de coisa tem que a pessoa que está ali jogando tem que ter um conhecimento muito, tem que ter anos e anos de conhecimento, tem que estudar muito, tem que saber o que está fazendo, porque senão pode acabar prejudicando o consulente, tá? Quero aproveitar e falar um pouquinho sobre Ogum também, tá? Ogum, tá? Que Gun quer dizer guerra, entendeu? Então o Gun ele está ligado à guerra, ele está ligado, tá, a caminho, está ligado à abertura de caminhos, tá? E na mitologia Yorubá, né, é o orixá do ferro, que está ligado ao ferro, está ligado aos metais, tá? O próprio Ogum forjava suas ferramentas, tanto para a caça, como para a agricultura e para a guerra, tá? Na África, seu culto é restrito aos homens. Existiam templos na cidade de Ondo, Ekiti, Oyo e outras cidades, tá? Tanto é que existe um itam que diz Ogum Alakoroajo. Alakoroajo e Mario. Ogum Ajo e Mario. Colé. Ogum Ajo e Mario. Na própria cantiga de Ogum, né, que eu acabei de recitar, expressa muito bem isso aí, que fala que Ogum reinou em 7 cidades, né, na África, entendeu? Que seria Ondó, Ekiti, Oyo, tá?
na própria cidade de Ilé-Ifé, que é onde se iniciou o culto aos orixás, tá? Então, Ogum, ele reinou em 7 cidades da África, tá? Ogum deixou sua coroa em 7 cidades. Ogum reinou em 7 cidades da África, tá? E Ogum, ele é um orixá muito respeitado na África. Ele é um orixá, né, que quando Obatalá, Odu, Oromilá vieram do Egito para a África, né, Obatalá veio à frente, né? E nessa travessia, nessa travessia havia um caminho, né, uma mata, onde o Batalá não conseguiu abrir, e Ogum foi à frente, né, com sua espada abriu esse caminho para que eles chegassem até a cidade de Ilé-Ifé. Na cidade de Ilé-Ifé foi onde fundaram o culto aos orixás, foi onde se iniciou tudo, né? E Ogum, por esse feito, ele foi muito reverenciado, e ele é até hoje reverenciado por esse feito, entendeu? Ogum, ele é filho mais velho de Odudua, tá? Que é o fundador de Ifé, identificado no jogo do Merilogum pelos Odus Eta-Ogundá, Odi e Obi-Ogundá, representado materialmente e imaterialmente no candomblé, através do ensinamento sagrado denominado Iba-Ogum, tá? Então, Ogum, ele foi fecundado através do Odu Obi-Ogundá, tá? Mas sobre Odu, sobre essas fecundações, estarei falando para vocês em outros programas, porque senão torna-se uma coisa muito, muito confusa, tá? No próximo programa estarei falando um pouco mais sobre Odu, sobre a fecundação dos Odus, sobre, né, de onde nasceram os orixás, tá? E Ogum, ele é considerado o primeiro dos orixás a descer do Orum, do céu, para o Heré, terra, após a criação, visando uma futura vida humana. Em comemoração a tal acontecimento, um de seus vários nomes é Oriki, ou Oxim e Molé, que significa o primeiro orixá a vir à terra. Ogum foi provavelmente a primeira divindade cultuada pelos povos iorubás da África Ocidental. Acredita-se que ele tenha o Ileshun, que significa afundar na terra e não morrer, em um lugar chamado Ire-Ekiti, tá? Essa cidade de Ekiti, né, foi aonde começou o culto de Omolu, tá? Tanto é que eu sou iniciando o culto de Omolu Jagum. E Jagum é uma divindade que caminhou por terras de Omolu, Ekiti, né, caminhou por terras de Ogum, Ilé-Ifé e de Oxóguian. Então, os filhos de Omolu Jagum, né, os filhos de Jagum carregam Ogum e Oxóguian, tá? Ogum também é chamado por Ogum, tá? Sua primeira aparição na mitologia foi como um caçador chamado Tubi-Odé, tá? Ogum é filho de Odudua e Iembó, irmãos de Xangô, Oxóssi, Oxum e Eleguá, que é uma qualidade de Exu. Tá? Ogum é o filho mais velho de Odudua, o herói civilizador que fundou a cidade de Ifé, Ilé-Ifé. Quando Odudu esteve temporariamente cego, Ogum tornou-se seu regente em Ilé-Ifé. Ogum é um orixá importantíssimo na África e aqui no Brasil. Sua origem, de acordo com a história, né, data de eras remotas. Ogum é o último Imolé. Os Ibamolé são os 200 orixás da direita. Então quer dizer que Ibamolé, as 200 divindades da direita, ou seja, 200 divindades masculinas, que foram destruídos por Olodumare após terem agido mal. A Ogum, o único Ibamolé que restou, coube conduzir o Irum-Molé, os outros 400 orixás da esquerda, tá? Foi Ogum quem ensinou os homens como forjar o ferro e o aço. Foi Ogum que ensinou os homens a trabalhar com o ferro e
com o aço. Ele tem um molho de 7 instrumentos de ferro, alavanca, machado, pá, enxada, picareta, espada e faca, com as quais ajuda o homem a vencer a natureza. Ou seja, Ogum, em seu assentamento, ele carrega essas 7 ferramentas de ferro, tá? Ou de aço. Ogum era um guerreiro que brigava sem cessar contra os reinos vizinhos. Nessas expedições, ele trazia sempre um rico espólio e numerosos escravos. Guerreou contra a cidade de Ará e a destruiu. Saqueou e devastou muitos outros estados e apossou-se da cidade de Ire. Matou o rei, aí instalou seu próprio filho no trono e regressou glorioso, usando ele mesmo o título de Onire, rei de Ire. Tem semelhança com o Vodungu. Falando sobre Onire, Onire é uma qualidade de Ogum, tá? Ogum Onire, tá? Que quer dizer o rei de Ire, a divindade cortador de ori, de cabeça, tá? Tem uma cantiga né, dessa divindade Ogum Onire que fala Jare Oguniri Olekede Oguniri Oguniri Olekede Jare Oguniri Olekede Oguniri Olekede. Nessa cantiga ele fala Ogum, cortador de cabeças, tá? Aquele que está ligado à guerra, aquele que abre caminhos, né? Então Ogum Onire, o rei de Ire, né, foi a divindade que reinou ali na cidade de Ire, tá? Foi a divindade que guerreou e que cortou muitas cabeças, tá? Então existem alguns caminhos de orixás, tá? Como eu já falei no curso de qualidades de orixás e em outros programas, né, que existem 16 caminhos de Ogum, 16 caminhos de Exu, 16 caminhos de Omolu, 16 caminhos de Oiá, sendo que 4 estão ligados ao Balé, né, estão ligados ao cemitério, tá? Então, e cada caminho de orixá, né, tem caminho com uma divindade, carrega um tipo de elemento, um tipo de ebó, tá? Então, existem alguns aspectos diferentes, tá? Na santeria, Ogum, na santeria cubana, Ogum é o dono dos montes, junto com o Xóssi, e dos caminhos, junto com o Neguá. Representa o solitário hostil que vaga pelos caminhos. É um dos 4 orixás guerreiros. Suas cores são azul e o branco, ou branco e vermelho. No candomblé, Ogum é o orixá ferreiro, dono de todos os caminhos e encruzilhadas, junto com seu irmão Exu. Também é tido como irmão de Oxóssi e uma ligação muito forte com Oxoguian, de quem é inseparável, aparece como o senhor das guerras e o vencedor de demandas, tá? Na Umbanda, ele é muito usado para vencer demandas, tá? Para vencer demandas, e devemos sempre prestar atenção, né? Que as cantigas, os contos cantados, eles expressam muito bem isso aí, tá? Ogum, vencedor de demanda, e assim vai, né? Existem várias cantigas e pontos cantados que falam muito bem sobre isso, tá? Então, né, por que se canta para o orixá dentro de um terreiro de candomblé, dentro de um terreiro de umbanda? Por quê? Que serve para invocar, né, aquele orixá, para que aquela energia esteja presente nos trabalhos, no ritual, no sacrifício, entendeu? Que aquela energia ali possa fluir ali e trazer um axé para os filhos de santos, para as pessoas que estão presentes ali no terreiro, no ilha axé, tá? No roncó, na roça, como dependendo da tradição, tá? Quando eu citei ali sobre a santeria cubana, tá? Isso quer dizer isso está ligado ao culto de Ifá Cuba, ou seja, ao culto do Ifá cubano, tá? Na iniciação, né, de Ifá cubano, né, o iniciado, né,
a Ufacan, né, ela recebe os principais assentamentos, que é o de Eleguá, Ogum, Oxóssi, tá? E uma parte do fundamento de Orumilá, tá? Então, na santeria cubana, o culto de Ifá, Oxum, Ogum e Oxóssi, eles são assentados como orixá guerreiro, entendeu? Então, Ogum e Oxóssi, eles vão trazer, né, uma coragem maior para o iniciado, né, que vai cultuar Ifá. E Eleguá, né, é uma representação, é um caminho de Exu, é uma qualidade de Exu que serve para trazer mudança na vida da pessoa. Tá? Então, quando a pessoa ela passa por essa iniciação, ela está buscando outro caminho, entendeu? Ele está buscando prosperidade, ele está buscando, né? Ele está buscando mais coragem, ele está buscando mudança na vida dela, ele está buscando outro caminho, ele está conhecendo qual o seu caminho, qual o seu verdadeiro caminho sobre a terra, qual o seu verdadeiro orixá, né? Qual o seu verdadeiro anjo de guarda, né? Que vai reger ela por toda a sua encarnação, por todo o seu caminho aqui na terra, tá? E lembrando a todos que houve uma alteração, tá? Agora todos os programas, tanto o meu quanto a Fernanda Luz, né? Tem duração agora de 1h30, tá? Até para não ficar muito cansativo, tá? E então, a partir de hoje, o meu programa ele tem duração de 1h30, ou seja, das 20h30 até as 22h, tá? Duração de 1h30, estarei aqui falando para vocês sobre orixá, sobre fundamentos, tá? Então, lembrando que a partir de hoje o programa teve uma alteração, das 20h30 até as 22h, tá certo? As oferendas, tá? Para Ogum, né? Para quem é dos orixás do candomblé afro-brasileiro, né? Do candomblé afro-brasileiro, são oferendados bodes, galos, galinhas angolas, né? Pombos, patos, né? E na Umbanda é oferendado a feijoada, o inhame, né? Regado com bastante dendê, entendeu? Né? Para que se possa agradar essa divindade importantíssima dentro da tradição, né, Yorubá. E aqui a Fernanda Luz está falando que nem ela sabia dessa mudança. Ogum no Haiti é um vodum haitiano, ou seja, um Ogum ligado ao elemento fogo, ferro, da caça, da política, da guerra. É o patrono dos guerreiros, normalmente é mostrado como seus artefatos, facão e espada. Ogum é um dos maridos de Erzulie, foi marido de Oya e Oxum na mitologia Yorubá. Tradicionalmente um guerreiro, Ogum é visto como uma poderosa divindade dos trabalhos em metal, ou seja, as pessoas que têm facilidade para manipular o metal, para forjar o aço, o ferro, né, provavelmente, né, carregam essa divindade Ogum, tá? E essa e dentro do e no candomblé são conhecidos muitas vezes como alabé, tá? Alabé, tá? Que é aquele que detém, né, os conhecimentos, né, e os fundamentos de Ogum, aquele que forja as ferramentas de Ogum para o culto, tá? Temos também o Axogum, né, que é aquele que tem a mão de faca, aquele que faz os sacrifícios na cerimônia, nas cerimônias dos orixás, aquele que faz os cortes, aquele que sacrifica os bichos de 2 patas, 4 patas, entendeu? Então é dado a essa pessoa, né, os fundamentos, a faca, a tábua, tá?
e a maneira como se corta, tá? Porque existem maneiras certas de se cortar, porque senão pode quisilar, pode trazer quisilas, né? Pode trazer quisilas ali no ritual. Existem orós também, que são rezas ali, para que se possa fazer um fundamento de maneira precisa. E aqui a Fernanda Luz, ela está me perguntando se é cará ou inhame, tá? É necessário se usar um inhame, tá? Porque o inhame, ele tem um fundamento, entendeu? Ele é um elemento que está ligado, que tem uma ligação com algum mesmo, entendeu? Então é necessário se usar sempre inhame, tá? Regado com bastante dendê em cima e ofertado a algum em um caminho de terra, para que algum possa trazer força à pessoa, tá? E aqui no Brasil, né, Ogum, na tradição afro-brasileira candomblé, Ogum, né, como é conhecido, é frequentemente identificado como São Jorge, tá? No estado do Rio Grande do Sul e no estado do Rio de Janeiro. No entanto, Ogum também é representado por Santo Antônio, como frequentemente é feito na região do Nordeste do Brasil, por exemplo, na Bahia, tá? Agora eu vou falar um pouquinho, falta 5 minutinhos para encerrar o programa, tá? No próximo programa eu falo um pouquinho mais sobre essa divindade. E eu vou falar sobre algumas qualidades do caminho de Ogum, que são conhecidos aqui no Brasil, tá? Vou falar algumas características deles para a gente poder encerrar o programa. Qualidades de Ogum, caminhos de Ogum, tá? Ogum Já, Ogum Choroque, Ogum Awari, Ogum Lakeye, Ogum Megê, Ogum Omini, Ogum Olodé, Ogum Oniré, Ogum Alabedê, Ogum Megê, tá? Algumas folhas e ervas de Ogum. Temos aqui, eu vou citar ervas fáceis de achar aqui de se encontrar, que é a espada de São Jorge e o peregum, tá? Tem outras também, mas só que essas ervas, elas são mais usadas no culto aos orixás, né? São ervas difíceis de se encontrar, então as ervas mais fáceis de se encontrar para se fazer um banho, né? E outras coisas, né? Para se fazer uma são o peregum e a espada de São Jorge, tá? Terça-feira é o dia de Ogum, né? O ser de São Jorge, né? Como é conhecido na Umbanda. O seu metal principal é o ferro. As suas cores são o azul marinho, o azul escuro, o verde, o vermelho também, tá? Em algumas casas, em alguns axés são usados fios de contas azul, o vermelho, o verde, né? Às vezes são mesclados com o branco. São usadas velas, em algumas casas são usadas, algumas tradições são usadas velas brancas, verdes, vermelhas, azul. Tudo isso aí depende da tradição, depende da forma do culto, depende muito da nação, tá? As suas comidas são a feijoada e o inhame, tá? Dentro da minha tradição, né, nós não oferendamos a feijoada, tá? Oferendamos o inhame, né? O inhame pilado, ou então o inhame assado, né? Regado com bastante mel, que é entregue a um caminho, tá? Então essas são as maneiras, né, de se oferendar a comida para Orixá Ogum. Em algumas nações, em algumas tradições, é feita a feijoada, entendeu? Com um pedaço ali de carne de porco, tá? Orelha, rabo, entre essas coisas que são oferendadas. Eu não tenho nada contra, mas eu não... eu oferendo sempre algum, né? O sacrifício animal, né? Que são os bichos de 2 pés ou de 4 pés, ou então um inhame assado, regado com passado bastante dendê, né, e entregue no lugar, né, onde Ifá termina. E os seus símbolos são a espada, o facão, a corrente de ferro, tá? Porque Ogum está ligado muito ao ferro. Ogum está ligado ao elemento terra, tá? Está ligado ao elemento terra.
tá ligado ao elemento terra, entendeu? E terra sobre fogo, entendeu? Todos os orixás carregam dois elementos, tá? Carregam sempre dois elementos, tá? Ou seja, o seu aspecto positivo e negativo, Ogum, o seu aspecto positivo é a terra, e o seu aspecto negativo é o fogo, é onde traz a destruição, onde traz a guerra, onde traz o perigo, onde traz a morte, onde traz brigas, desentendimentos, e entre outras coisas, tá certo? No Haiti, Ogum, né, ele é cultuado como o Vodun haitiano. A maioria dos africanos que foram levados como escravos para o Haiti eram da costa do Guiné e da África Ocidental. E seus descendentes são os primeiros praticantes de Vodun. Aqueles africanos trazidos ao sul dos Estados Unidos eram primeiramente do Reino de Congo. A sobrevivência do sistema da crença no Novo Mundo é notável, embora as tradições mudem com o tempo. Uma das maiores diferenças, entretanto, entre o Vodun africano e o haitiano é que os africanos do Haiti foram obrigados a disfarçar, ou espíritos como santos católicos romanos, nesse país, como Santiago é o maior, um processo chamado sincretismo. Então vemos aí que em cada país, Ogum ele é cultuado de uma forma. Na África, na Nigéria é cultuado de uma forma, em outras regiões da África é cultuado de uma outra forma, no Haiti, nos Estados Unidos, enfim. Então, cada um com sua tradição, cada um com seus costumes, tá? E cada um, cada um aprende de um jeito, cada um cultua de uma forma. Aqui no Brasil também, existem várias maneiras de cultuar Ogum, vemos isso através de fio de contas, de velas, da maneira de se oferendar, oferenda, um ebó. Alguns oferecem feijoada, outros oferecem inhame, outros oferecem sacrifício, depende muito da tradição, tá? Então, hoje esse programa aqui falamos sobre um pouco sobre orixás, sobre ebós, oferendas, falamos sobre Exu, falamos sobre Ogum, e no próximo programa vamos falar um pouco mais sobre essas divindades que fazem parte de nossas vidas, tá? Eu agradeço a todos os ouvintes, tá? Que estão sempre presentes. Agradeço a todos, tá? Muito axé e até o próximo programa. E que todos vocês tenham uma ótima noite e uma ótima semana. Muito axé a todos e muito obrigado. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia.